Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo sobre mastocitoma. A gente vai continuar, então, de onde a gente parou o primeiro vídeo, né? E, então, a gente vai... a gente estava falando justamente da parte de diagnóstico. Então, que é uma parte muito importante, afinal de contas, a gente tem que saber o que é, e depois de saber o que é, tentar classificar se é alto grau ou se é baixo grau, né? O alto grau, ele é maligno, metastático, ele tem prognóstico pior, e baixo grau é o contrário. Então, a gente começa pela citologia, na verdade não está em ordem não, né? A gente começa pelo estadiamento clínico, a gente olha macroscopicamente aquelas características que eu falei para vocês. É na cabeça, no membro, no tronco, é nódulo único, é múltiplo, é ulcerado, né? Tudo isso é importante para o estadiamento clínico. Observamos se tem síndromes paraneoplásicas, como aquelas que eu já expliquei, e depois a gente passa para o exame microscópico. Na verdade, não está em ordem aqui, está em ordem inversa, né? A gente faz a citologia primeiro, que é um método de triagem, mas já dá para ter uma boa noção do que se trata. Dá para saber se é mastocitoma, então, no caso de mastocitoma, a citologia, ela fecha diagnóstico, né? Agora, o interessante para determinação do grau, eu preciso da histologia, a histopatologia, certo? Então, isso aqui é muito importante. A citologia fecha mastocitoma e sugere o grau. A histopatologia determina o grau e finaliza o grau do mastocitoma de maneira mais fidedigna, né? De maneira mais correta, certo? Então, no caso da tabela, que a gente vai fazer para determinar o grau, né, 0, 1, 2, 3, 4, a gente vai analisar o tamanho do tumor, se ele tem sinais sistêmicos ou não, ou se ele tem envolvimento de linfonodo ou não. Então, o grau 0 é retirada da pele, sem envolvimento de linfonodos. O grau 1, confinado à derme, sem envolvimento de linfonodo. Grau 2 já tem envolvimento de linfonodo regional. O grau 3, tumores múltiplos, né, infiltrativos, com ou sem envolvimento regional. E o grau 4, tumor múltiplos com metástase, com tudo que tem direito, né? Então, a gente determina aí os graus e essa classificação de London, de 2010, quanto aos linfonodos e metástase, tá? Então, leva em consideração essas duas características. Então, quando você estiver analisando uma suspeita de mastocitoma, as duas coisas mais importantes, né, como as outras também, é linfonodo e metástase, ok? Então, a gente tem os graus aqui, o estadiamento, e de acordo com o seu tamanho e de acordo com a sua presença ou ausência de linfonodos e metástases. Bom, no laboratório, que a gente vai pedir exame de sangue, aquela coisa toda, a gente pode achar essa célulazinha aqui, que é clássica de mastócito. Então, o mastocitoma é uma das neoplasias mais fáceis da gente detectar, porque a célula ela é bem característica. Existe só em alto grau, ele perde o grânulo. Eu vou falar isso mais para frente. Aí fica bem difícil detectar que é mastócito, porque o que caracteriza o mastócito é o grânulo, né? E a gente tem, então, a presença do mastócito no exame de sangue, que é chamado, de mastocitose. Mastocitose é o aumento de mastócitos no sangue do animal. Mastócito, pessoal, não aparece no exame de sangue. Por quê? Porque eu já expliquei. É uma célula do tecido conjuntivo, ele está nas mucosas, ele está no intestino, ele está no baço. É uma célula que está presente nos órgãos e na pele. Tá? Então, não é uma célula que está presente no sangue. Você não detecta mastócitos no sangue. Porém, principalmente no esplênico, né, e nos mais malignos metastáticos, a gente vai encontrar mastócitos no sangue, o que é chamado de mastocitose. Ok? Aí, a primeira pergunta que a gente faz é: esse mastócito é um processo alérgico grave ou é mastocitoma? Então, a gente tem que ver como esse mastócito está, se ele está neoplásico ou se ele está normal. Se ele estiver normal, pode ser inflamação, principalmente por alergias, né? Agora, se ele estiver anormal, a gente vai ter que começar a ver um foco de mastocitoma em algum lugar, na pele ou nas vísceras.
e aí a gente vai procurando nesses locais mais importantes, ok? O exame de eleição para mastocitoma é a punção aspirativa por agulha fina, ou a chamada PAF. Então, é muito fácil visualização, como eu disse para vocês, os grânulos são berrantes, né? É uma célula purpurinada, glitterizada, e a gente utiliza os corantes normais de coloração, né, para microscopia, como o Wright, o Giemsa, o Leishman e o Diffie-Quick, então, que é do tipo Romanovsky, né? 92 a 96% de diagnóstico, então é um diagnóstico muito alto para citologia, tá? E isso, a citologia vai influenciar a margem cirúrgica, porque a gente pode sugerir se ele é autograu ou não. Uma dica para saber se é processo inflamatório, porque no processo inflamatório nós não temos mastócitos exclusivos. No processo inflamatório, nós temos outros tipos de leucócitos envolvidos, como os eosinófilos e os polimorfonucleares, neutrófilo, macrófilo, certo? Então, assim, é um processo inflamatório? Vamos ver. Primeira coisa que a gente vai avaliar, a característica do mastócito microscópica, se ele está normal ou se ele está mutante. E aí, a segunda característica a ser avaliada, se tem outros tipos de células, principalmente o eosinófilo, porque o eosinófilo é um outro granulócito, é um outro leucócito que também está envolvido nos processos alérgicos. Então, normalmente, quando tem um processo alérgico, estão envolvidos duas células, os mastócitos e os eosinófilos. Então, se for alergia, provavelmente eu vou ter um companheiro aqui muito importante, certo? E os outros polimorfonucleares. Agora, se tiver só mastócito, ele tiver um formato estranho e não tiver nenhuma outra célula de defesa, então a gente tem que suspeitar de mastocitoma, ok? No caso, a citologia pode sugerir, indicar a graduação histológica. Porém, somente na histopatologia, a gente vai ter a determinação conclusiva do grau, se ele é alto ou se ele é baixo, tá? A gente vai explicar o porquê nos slides que vem. Então, aqui é a foto da citologia em 4 situações. Na letra A, eu tenho os mastócitos típicos. Eles são redondos, parece um ovo frito. Essa parte mais clarinha que vocês estão vendo é o núcleo. O núcleo fica mais claro porque os grânulos se coram bastante pelo corante, e aí eu vou ter a presença dos grânulos em grande quantidade, não só na célula, como no meio, você percebe que os grânulos ficam espalhados, né? Então, na letra A, é o mastócito neoplásico, porque a gente vê que tem tamanhos diferentes, formatos diferentes, porém, é o mais próximo do normal. Então, se você achar a letra A, os mastócitos mais próximos do normal, cheios de grânulos, indica para a gente que esse é um mastocitoma de baixo grau. Isso é uma sugestão. A citologia apenas sugere, porque é na histopatologia que a gente determina realmente o grau, tá? Olha a diferença do A para o C. Qual que é a diferença do A para o C? Aqui em ordem de progressão, tá? O A é baixo grau, o B já é um pouquinho maior, o C é médio grau e o D é alto grau de malignidade, certo? Qual que é a diferença do A para o C? Gritante. São, né, os grânulos. Aqui no A, eu tenho os grânulos muito fortes, muito bem corados, muito bem visíveis. E no C, eu tenho os grânulos quase inexistentes. Eu tenho um pouquinho de grânulo aqui, mas você vê, essa célula aqui não tem grânulo, nem essa, nem essa, nem essa. Aqui é difícil, pessoal. Por quê? Ora, se o grânulo é a parte da célula que identifica o mastócito e ele não tem grânulo, então fica mais difícil identificar o mastócito, certo? E aí, quando ele perde o grânulo, indica para a gente que é uma célula mais maligna, que é um alto grau. E quanto mais próximo do normal ele tiver, menor vai ser o grau de malignidade. Quanto mais longe do normal essa célula tiver, mais alto vai ser o grau de malignidade, ok? Então, resumindo, se ele tiver grânulo, for bem bonitinho, baixo grau. Se ele não tiver grânulo, alto grau. E ainda, o que significa a letra D? Além de não ter grânulos, olha a diferença de tamanho dessas células, pessoal, que a gente chama de anisocitose.
certo? Então, aqui, além de não ter grânula, ela é completamente alterada, a gente nem vai saber que tipo de célula que é essa, de tão aberrante que ela está. Então, aqui é o indiferenciado, tá? É o alto grau, metastático, geralmente com prognóstico reservado. Entenderam como é? Então, a citologia, ela fecha o diagnóstico de mastocitoma. É mastocitoma. Porém, ela sugere o grau porque a gente precisa avaliar outras coisas para determinar o grau que na citologia não dá, tá? Mas a gente já pode sugerir. A segunda dificuldade da citologia é quando não tem grano para você identificar que é um mastócito. Então, precisa de uma certa experiência, porque esse aqui parece um macrófago, tá? A cara do macrófago. Na histopatologia, começou uma briga danada, uma confusão de classificação. O autor fala uma coisa, o outro autor fala outra. A gente vai ver o que aconteceu, né? Então, nós temos 3 sistemas. O de Nielsen, que é de 1967, o de Bastock, que é de 73, e o Patnaik, que é de 84. Esse Patnaik está em vermelho aqui porque ele é o mais atual e o mais completo. Então, geralmente, é o sistema que a gente usa para classificar a avaliação histopatológica e determinar o grau do mastocitoma, tá? Então, a gente vai ver a avaliação histológica, ela serve para o tempo de sobrevivência, para você dizer se esse animal vai sobreviver muito tempo ou pouco. Indica para a gente se pode ter a presença de metástase ou não, porque devido ao grau é mais provável que tenha metástase. E a gente vai determinar, então, o grau de diferenciação. Esse aqui, pessoal, é a classificação de Patnaik. Eu não vou cobrar isso de vocês, mas eu quero que vocês entendam. Grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 é o grau leve. O grau 2 é o moderado, né? Baixo grau. O grau 2 é o grau moderado, está no meio do caminho. E o grau 3 é o alto grau de malignidade, tá? Então, olha só, eu vou ler aqui para vocês, mas eu quero que vocês identifiquem alguns pontos importantes. No grau leve, que é o grau de baixa malignidade, os mastócitos são bem diferenciados, localizados na derme, núcleo redondo, ausência de mitose. Tá? Então, o que eu tenho aqui mais importante? Localização na derme e ausência de mitose, figuras de mitose. Esse é o baixo grau, certo? No outro, a invasão já começa a sair da derme, então tem uma invasão moderada, mais profunda, então ele sai da derme e vai se aprofundando no tecido subcutâneo. Então, se na classificação 1 ele é na derme superficial, pode ser até profunda, mas aqui ele começa a aprofundar mais, na parte subcutânea, tá? Já começa a ter pleomorfismo e começa a aparecer figuras de mitose mais raras, ok? Então, no grau 1 não tinha mitose, e no grau 2 começa a aparecer as mitoses. E aí, uma coisa que identifica como maligno é edema e principalmente necrose, certo? Então, eu vou ter áreas de necrose, já começa a malignidade. E o mais maligno, o mais perigoso, o mais metastático, mais tudo, o que eu vou ter? Primeiro, o mastócito ele invade todas as camadas da pele, inclusive subcutânea, que é a camada mais profunda. Ok? Sim, as figuras de mitose. 3 a 6 figuras de mitose por campo, então a gente tem muita quantidade de mitose, né, nesse tipo de mastocitoma. E a presença de necrose é muito alta, como também a presença de inflamação, edema, hemorragia. Ok? Então, vamos só resumir. O grau 1 é na pele mais superficial, na derme mais superficial, podendo atingir a camada mais profunda da derme. Na 2, ela vai descer até o subcutâneo. Assim, não tem figura de mitose, não. Na 2, vai pegar a camada subcutânea, que é mais profunda da pele, e vai ter figuras de mitose e áreas de necrose. E no 3, eu vou ter a invasão nas camadas mais profundas, eu vou ter 3 a 6 figuras de mitose e vou ter muita necrose. Okay? Então, isso que diferencia os 3 graus. Então, se a gente precisa classificar até onde o mastócito se aprofunda, se a gente precisa classificar o número de mitose, se a gente precisa classificar necrose, edema e inflamação, então a gente precisa do histopatológico. Vocês estão entendendo que nesse caso aí, não dá para fazer... essa classificação não dá para fazer na citologia?
Vocês estão entendendo por quê? Né? Porque a gente precisa do tecido para identificar essas estruturas, tá certo? Bom, e aí começou a haver uma grande discussão da Associação Brasileira, né, de Oncologia, a ABROVET, sobre esses graus. Tinha gente que chamava grau 1, grau 2 e grau 3, principalmente no grau 2 e grau 3. O grau 1 e o grau 3, eles concordavam, sempre concordavam. Agora, o grau 2, ele ficava no meio e era uma confusão danada, né? E aí, o que eles fizeram? Alguns professores foram 28 patologistas no Brasil inteiro, isso aí já faz um tempinho, 2012, né? Foi 2012, eu tinha acabado de chegar em... Não, cheguei em Areia em 2010, E teve, então, um congresso de mastocitoma, e esse congresso ele serviu para discutir justamente essa classificação e outros parâmetros também, né? E aí, então, eles chegaram, no Brasil, eles chegaram a essa discussão. 28 patologistas se reuniram, fizeram um documento. Esse documento ele foi publicado numa revista científica. Então, nós temos que, no Brasil, eles resolveram fazer duas classificações, baixo e alto. Né? Então, se tiver as características do 1, ele é baixo. Se tiver as características do 3, ele é alto e pronto, acabou. Isso facilitou demais para a classificação dos patologistas e para os clínicos também facilitou bastante. Porque a gente mandava o mesmo exame para 3 patologistas, quando era grau 2, era uma briga danada e cada um falava uma coisa. Okay? Então, o que eles viram? As figuras de mitose, que é muito importante, a presença de multinucleação, então células com 1, 2 ou 3 núcleos, o padrão da cromatina e o tamanho do núcleo. Se o tamanho é pequeno, menor grau, então o que eles determinaram? Que o alto grau tinha 7 ou mais figuras de mitose para por campo, por um aumento de 10 vezes, 3 ou mais células multinucleadas, 3 ou mais núcleos atípicos e cariomegalia, que é o aumento, né, do material genético ali que é corado dentro do núcleo, tá? Então, isso aqui vocês não precisam saber, porque é mais, né, para classificação de patologista mesmo. Então, o alto grau é isso. E o baixo grau, né, seria, então, o contrário. Certo? Então, decidiu-se assim aqui no Brasil, e isso é válido, levando em consideração a revista científica que foi publicada, você utiliza aquilo ali como referência. Mas, se você quiser utilizar a classificação do Patnaik, que ela é universal e internacional, e mais completa, aí você utiliza também. Okay? Prognóstico. Então, acabei de falar. Se for focinho, mucosa oral na cabeça, né? Se for inguinal, perineal e visceral, tem um prognóstico ruim sob o ponto de vista clínico. Nos membros, o prognóstico é melhor, e a gente tem, só que o problema é que a gente tem que avaliar os outros parâmetros, como eu falei para vocês, né? Aqui é só conta a localização anatômica. E para a gente finalizar, o tratamento. Deixa eu ver meu tempo aqui, dá para falar. Pronto, nos graus baixos, né, a gente vai colocar aqui grau baixo, a gente vai fazer uma cirurgia de ressecção, levando em consideração a margem de segurança. O que é margem de segurança? É o espaçamento que eu tenho que dar além do tumor de tecido saudável, tanto lateral quanto de profundidade, certo? Então, aqui, para o mastocitoma de baixo grau, a gente vai fazer uma cirurgia com 2 centímetros de margem de segurança ao redor do tumor, nas laterais. A profundidade, ela nem é tão importante, porque a gente sabe que o baixo grau, ele não se aprofunda nas camadas mais inferiores, né? Então, não precisa, os 2 centímetros não precisa de profundidade, é só ao redor, tá certo? Como o mastócito, pessoal, a prednisolona, que é um corticoide, é um anti-inflamatório esteroide, ele é tóxico para o mastócito, tá? Então, se você quiser fazer uma redução com prednisolona, pode fazer para diminuir o tamanho do mastocitoma, e a gente tem, então, uma facilidade maior na retirada cirúrgica, ok? Nos graus mais altos, a gente tem que avaliar se a cirurgia vai ser boa ou não, porém, a prednisolona, como eu falei, como ela é muito importante e muito tóxica para os tumores, ela é citotóxica para mastócito, a gente sempre vai usar ela no processo de quimioterapia. Nessa dose aqui, tá? Eu não falo dose, não cobro dose, porque isso está numa tabela, né? Então, como eles são
eles tendem a ser infiltrativos, a cirurgia ela tem que ser muito bem avaliada. Vai valer a pena eu fazer a cirurgia nesse animal, né? Porque ele geralmente é infiltrativo, eu vou conseguir tirar tudo. Então, depende do local. Se eu tenho, por exemplo, no focinho, como é que eu vou tirar uma ampla margem no focinho? Não tem como. Então, pode fazer cirurgia no alto grau? Pode, mas tem que ser avaliado a área, a profundidade do tumor e tudo mais, tá? Então, nos casos de mastocitoma de alto grau, a gente prefere fazer quimioterapia. Começamos com a prednisolona, que é citotóxica, e depois a gente vai usar vinblastina, lomustina, e podendo associar com a ciclofosfamida ou não. Tá? Então, esse é o protocolo básico para o mastocitoma. Além disso, a gente tem que lembrar das síndromes paraneoplásicas que esses mastócitos produzem, né? Então, se o animal tiver gastrite, eu vou usar um bloqueador, pode ser ranitidina, pode ser omeprazol. Se ele tiver dificuldade de cicatrização da ferida cirúrgica que vai ficar, a gente tem que tomar cuidado e utilizar as substâncias cicatrizantes. Se ele tiver um distúrbio de coagulação, a gente tem que fazer o tratamento também, então a gente tem que controlar as síndromes. Mas esses são os 3 quimioterápicos que a gente usa, associado à prednisolona, sendo que a prednisolona não pode faltar, e por isso está de vermelho aqui, que ela é muito importante, tá? Então, como é que vai ser o protocolo? Aqui é uma sugestão de protocolo, porque o protocolo ele vai ser sempre importante, associado ao grau, associado ao tamanho do tumor, associado às condições físicas do animal, associado aos exames de hemograma, associado a um monte de coisa. Então, pessoal, não existe uma receita de bolo padrão para todos. Cada caso é um caso. Porém, a gente vai utilizar esse primeiro padrão de quimioterapia, né, de acordo com essa fonte aqui, somente a vinblastina com a prednisona. Né? Então, pode ser associado dependendo do grau. Então, veja, aqui eu tenho o quadro de semanas. Geralmente dura 12 semanas, né? Então 3 meses de tratamento. E aí eu vou ter a vinblastina na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Depois faz alternado. Eu vou ter a prednisona na primeira e na segunda, na dose de 1, e depois passa a prednisona na dose de meio. Tá? Você vê que a prednisona ela dura sempre. E aí a vinblastina 1 mês semanal e depois de 15 em 15 dias. Certo? Esse é um dos protocolos. Bom, no mastocitoma, esse aqui é para a gente saber o que faz, né, com mastocitoma. Então, mastocitoma isolado faz a ressecção cirúrgica, manda para o exame histopatológico. Se tiver a margem cirúrgica, ok, reavalia periodicamente. Se a margem cirúrgica não foi ok, a gente tem que fazer a reexcisão, operar novamente. E se não for possível, a gente faz quimioterapia combinada, tá? Bom, se esse mastocitoma ele for cutâneo, disseminado, metastático, multicêntrico, mastocitose, a gente faz quimioterapia direto, nem faz a cirurgia. E se for grande diâmetro ou área de difícil acesso, a gente faz a citorredução. O que é a citorredução? A gente usa a quimioterapia não para tratar, mas a quimioterapia para reduzir o tumor e ele pode ser retirado com mais facilidade. E aí entra no processo cirúrgico normal, como eu já tinha falado, certo? Então, são 3 possibilidades e cada uma a gente avalia de acordo com, né, os exames. E aí, existem protocolos mais drásticos para quando tem metástase e quando ele é recidivante. Então, metastático recidivante é o pior deles, o mais maligno. Aí, a gente vai ter que fazer associação de outros quimioterápicos, tá? Então, normalmente, utiliza vinblastina com prednisona, como já tinha dito. Se ele for mais agressivo, a gente inclui a ciclofosfamida, a lomustina, né, e clorambucil, podendo fazer essas associações aí, de acordo com cada caso, tá? Então, aqui é um outro quadro. Sim, aqui é o que eu queria mostrar para vocês, os tratamentos mais modernos. Aí você fala, eita, Gi, que maravilha. Lembra da tirosina quinase? Aquela enzima, o c-KIT, lembra? Então, esses inibidores da tirosina quinase, eles inibem o c-KIT mutado, o sinal, desculpa. Então, vocês lembram lá no início que eu falei que uma das causas é a mutação do c-KIT, que fica disparando para o núcleo informações para multiplicar? O que essas drogas modernas fazem? Eles inibem esse processo.
Porque tem uma enzima chamada de tirosina quinase, que ela é responsável por enviar esse sinal. Então, o quimioterápico, ele inibe a tirosina quinase. Inibindo a tirosina quinase, esse sinal é bloqueado. E aí eu não tenho multiplicação, e é um dos tratamentos mais modernos e melhores que a gente tem aí para mastocitoma. Qual que é o problema dos inibidores de tirosina quinase? Eita! Eles são extremamente caros. Tinha um labrador de uma aluna, que já até formou. Ela falou, Gi, meu cão está com mastocitoma de alto grau, e aí eu pensei em fazer os inibidores de tirosina quinase, que eu acabei de ver, que é ótimo resultado. Eu falei, tá, vamos fazer, mas você já viu o preço? Ela, não. Foi fazer o cálculo, era um labrador, de acordo com o peso, foi fazer o cálculo e o tratamento do animal ficava em 15 mil reais, né? Porque apesar de ser uma quimioterapia moderna, é muito caro, tá? E o outro fator, e mais importante, nem todos têm sequite mutante, certo? Então, são toceranib, masitinib e imatinib. Então, nem todos têm sequite mutante, então nem todos vão funcionar. Então, às vezes, você gasta uma fortuna, é caro e não vai funcionar porque não tem sequite mutante. Vocês lembram que aquele artigo que eu mostrei para vocês deu 26% de sequite mutante, né? Alguns são hepatotóxicos e podem ser feitos com eletroquimioterapia e fototerapia associada, tá? Isso aí são mais modernos. Ok, gente? Bom, então a próxima neoplasia que a gente vai falar são os melanocíticos, e aí a gente vai fazer um outro vídeo para poder falar deles, tá certo? Então até o próximo. Bye, bye.